merece uma reflexão um pouco mais ampla, né? O contexto em que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então, nós temos que enfrentar essa questão, nos colocarmos diante dela, né? Eu já tenho enfatizado isso em algumas falas, entrevistas, mas nós temos uma correlação de forças no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, onde estou atuando, né? E você falou, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, também integro a Comissão de Educação, né? Um momento muito difícil. São 513 deputados na Câmara. Se nós somarmos todos os deputados do campo da esquerda democrática, do centro-esquerda, o PT, o PSOL, o PCdoB, indo até o PDT, né? Rede, Partido Verde, nós não chegamos a 140 deputados, em 513. A extrema-direita tem lá também o seu quadro, né? Os seus cento e tantos deputados. E o grande bloco é o Centrão, e os deputados, né, o Lira, agora o Hugo Mota, onde está o apoio maior deles, né, majoritários, e o Centrão, que tende cada vez mais para a direita, para o campo conservador, é o grupo político que inverteu a oração de São Francisco de Assis, né? São Francisco dizia que é dando, né, e se recebe. Recebe das pessoas, de Deus, entendeu? Eles colocaram o contrário, né? É recebendo primeiro que a gente vê o que pode dar. Então, qualquer acerto com eles em termos de votação passa por concessões do governo, né? Então, esse é um problema. Outro desafio é que no próprio governo do presidente Lula, a nossa liderança maior, histórica, né? No próprio governo, a direita está presente também, exatamente para tentar equacionar essa precária, né, difícil correlação de forças no Congresso Nacional e especialmente na Câmara dos Deputados, né? E há também um outro aspecto, que é um desafio para nós, né, que é também um certo silêncio da sociedade, né, um certo dificuldades também de ação efetiva, né, dos movimentos sociais, dos setores mais comprometidos das igrejas, das universidades, das escolas, a sociedade civil brasileira, os movimentos sociais, a juventude também estão com a presença pouco marcante no cenário político do nosso país, né? E vivemos também esse quadro mundial, que é muito delicado, né? Uma onda direitista, nós temos que reconhecer isso, enfrentar, mas a primeira condição para a gente enfrentar é ter a leitura real da realidade. A direita está presente e está crescendo no Brasil e no mundo. É só nós vemos aqui na América Latina, Argentina, Equador, né, e países da América Central, El Salvador, o presidente dos Estados Unidos, a Itália, a Hungria, esse quadro também terrível, né, no Oriente Médio, foi colocado aí, né, o massacre, né, que o povo palestino está sofrendo, né, a violência de Israel, a guerra também da Rússia com a Ucrânia. A Europa está se armando como nunca fizera desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é um quadro. Eu tenho acompanhado, né, as notícias da Palestina, né, a ação cruel de Israel, tenho acompanhado um pouco mais o mundo, não pela nossa imprensa, que realmente é triste, né? Ela encarna os antivalores que estão presentes hoje, né? Que é o domínio do capital, né? O individualismo, o consumismo, que não informam sobre questões na América Latina, na África. Eu acompanho um canal francês, que passa em espanhol, dá para a gente entender bem tudo, que é a France 24. Então, é muito interessante, é uma cobertura muito efetiva sobre, né, o que Israel está aprontando, né, e, lá na faixa de Gaza, com os palestinos, né, dão informações sobre a África, né, nós que temos raízes profundamente africanas, dão notícias sobre os países da América Latina, o que está acontecendo aqui com os nossos países vizinhos, irmãos, as dificuldades, os desafios, né? Então, é uma questão forte da direita. E ao longo dessa conversa, eu quero também refletir com vocês isso. Eu estou, inclusive, agora trabalhando um texto, né, não é fácil, não, mas exatamente colocando como que a esquerda e democrática, o Partido dos Trabalhadores, como que nós podemos também nos colocar nesse campo de uma forma mais efetiva. Temos que confrontar o bolsonarismo,
temos que fazer as denúncias, temos que confrontar direito, mas nós temos que retomar nossa conversa com o povo brasileiro. Eu tenho viajado bastante, vou intensificar essas viagens pelo interior de Minas, também tenho ido pelo Brasil, estive recentemente no Mato Grosso do Sul. Então, eu sinto que as pessoas no interior, nas comunidades menores, elas estão presentes, querem discutir questões, sabe assim? E nós precisamos levar propostas efetivas. O que o PT, a esquerda, está propondo hoje para o Brasil? Qual é a nossa proposta efetiva? Então, tem alguns temas que eu acho que nós temos que colocar, não podemos só ficar na contramão, batendo no Bolsonaro e tal. Temos que defender com muito vigor o governo do Lula, mas eu penso que nós podemos ajudar, inclusive, o governo do Lula com propostas mais ousadas, indo um pouco à frente do próprio governo, que via essas limitações que eu mencionei. Então, nós temos que discutir a questão, por exemplo, um projeto pedagógico vigoroso, questão da escola pública de qualidade, desde a educação infantil, desde a creche até as universidades públicas, pensar a questão da terra. Né? Hoje, a questão da terra não diz só a reforma agrária, não, é questão urbana. As nossas cidades, vejo aqui na minha querida cidade de Belo Horizonte, as nossas cidades estão ficando inviáveis, puro cimento, sem espaços de convivência das pessoas, sem áreas verdes, sem preservação das áreas verdes, das nascentes, das águas, espaços de convívio das pessoas. As cidades estão ficando muito impossibilitadas, né, de permitir o efetivo exercício da cidadania, né, da política, né, da reflexão compartilhada. As pessoas não se encontram, não têm espaços públicos. Eu penso que nós temos alguns desafios, né, ligados à nossa frente, né, está aqui presente, né? Nós instituímos aí a Frente Nacional em Defesa da Soberania Nacional, né? E a frente, ela pressupõe isso, o país soberano, em primeiro lugar, um país que cuida bem do seu povo. Então, eu penso, outra questão fundamental que nós temos que tratar, né, a questão da segurança alimentar. O direito à alimentação é o primeiro degrau da cidadania, né? É a condição primeira para o exercício de outros direitos, para o acesso a outras políticas públicas. E ligada à segurança alimentar, a agricultura familiar, a produção de alimentos para o povo brasileiro, uma agricultura que não seja apenas para exportação. Exportar é importante, sim, o país é grande, tem um potencial enorme, mas nós temos que priorizar a produção para atender o nosso povo. Tem que produzir, em primeiro lugar, arroz, feijão, milho, né? Que o nosso povo tem acesso também ao consumo de carne, o país tem uma boa produção aí de suínos, agora tem a questão das aves aí, enfrentando esse desafio foi colocado no Rio Grande do Sul, mas é uma produção enorme também no campo da avicultura, bovinocultura. Nós temos que também pensar como que essa agricultura, com foco especial na agricultura familiar, deve estar voltada também para atender às necessidades do nosso povo em primeiro lugar. E o direito à alimentação saudável é, como eu disse e reitero, e termino aqui essa primeira exposição, é o primeiro degrau da cidadania. Então, nós temos alguns desafios, e eu sinto e coloco com muita sinceridade, participo disso, refletindo, viajando pelo interior, lendo, escrevendo esse texto voltado para o PT, e nós precisamos retomar a nossa conversa com o povo brasileiro. E retomar a conversa é confrontar, sim, a direita, mas é também oferecer propostas.